Olá, meu nome é Rendel Barros, seja muito bem-vindo ao Instituto Thomas Sowell Brasil e no vídeo de hoje falaremos sobre o comunismo sob uma perspectiva cultural e não apenas como uma ideologia política. O comunismo é atualmente visto como uma ideologia política. É assim visto por conta de sua proposta de sociedade, isto é, um dos aspectos de uma ideologia é justamente sua proposta de modelo de sociedade ideal, por isso, ideologia. Alguns veem o comunismo como uma doutrina econômica, o segundo passo de uma visão econômica, cujo primeiro é o socialismo. Estudiosos como Norberto Bobbio acreditam que as raízes do comunismo não estão essencialmente em Hegel, mas sim em Platão. Platão acreditava que, em uma sociedade ideal, a propriedade privada e a família deveriam ser extintas, pois com a instituição dessas duas instituições, os conflitos entre interesses privados e públicos acabariam, e dessa forma, o bem público e comum predominaria. O próprio autor anteriormente citado diz que Platão não pregava a execução destas ações a todos, mas tão somente à classe mais privilegiada. O mesmo autor, talvez em um surto psicótico, sustenta que o comunismo tem as suas raízes no cristianismo, mais especificamente nos evangelhos de Lucas, Marcos e Mateus. Fala-se também do comunismo utópico, com Thomas More, ideias comunistas na Revolução Inglesa, na Revolução Francesa e, por fim, porém não menos importante, o comunismo marxista, o mais conhecido e difundido. Marx era um filósofo e economista que, no seio da Revolução Industrial, decidiu criar uma filosofia econômica capaz de acabar com uma dinâmica opressora entre a burguesia e o proletariado. Ele assim pensava por conta de seu materialismo histórico, o qual é a interpretação da história da humanidade por meio da luta de classes, isto é, antes mesmo da Revolução Industrial, já havia luta de classes. Como a dinâmica daquele momento era interpretada como o burguês, dono dos meios de produção, sendo um opressor, e o proletário, trabalhador, sendo um oprimido, Marx logo pensou em uma forma de acabar com aquela dinâmica. Tal dinâmica acabaria por meio da extinção da propriedade privada e a instituição da propriedade coletiva. Além disso, uma revolução do proletariado ocorreria e tomaria os meios de produção das mãos dos burgueses. Porém, isso nunca aconteceu. No início do século XX, tivemos na Rússia um episódio que hoje conhecemos como Revolução Russa. A monarquia dos Romanov foi brutalmente assassinada pelos revolucionários comunistas e estes tomaram o poder com Lenin. Passado um tempo, tivemos Stalin, um dos maiores genocidas da história, à frente da União Soviética, que só teve seu fim após a queda do Muro de Berlim em 1992. Até aqui, como foi dado uma brevíssima explicação histórica sobre o comunismo e sobre o comunismo como uma corrente de pensamento econômica, filosófica e política, porém, o comunismo é muito mais do que isso. Toda a parte econômica, filosófica e política fazem parte de uma cultura. Exatamente, o comunismo é uma cultura. Para entender melhor, precisamos de alguns conceitos. O antropólogo Edward Taylor definiu cultura. Segundo ele, cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento das crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. A título de definição própria aqui deste vídeo, consideraremos cultura como um corpo de comportamentos e costumes reiterados de um grupo ou indivíduo que, de tanto praticados, passam a ser normais, a ponto de criar leis formais ou informais, positivadas ou não, entre indivíduos e que causa sentimento de pertencimento. Tomando a definição de Edward Taylor, o comunismo é cultura por ser um complexo que envolve conhecimento. Envolve conhecimento, pois há nele uma capacidade enorme de transformação social, individual e intelectual.
Há centenas de intelectuais ao longo da história que dedicaram a vida a estudá-lo, tanto para afirmá-lo, transformá-lo ou refutá-lo. Podemos citar figuras como Marx, Engels, Gramsci, Trotsky, Adorno, Marcuse e, no Brasil, Rui Fausto e Olavo de Carvalho. É cultura por ser uma crença, não religiosa. Alguns até parece que a consideram, mas é filosófica, política, social e econômica. O comunismo é uma crença tão forte que é capaz de fazer com que pessoas matem e morram por ele, direta ou indiretamente. Talvez só uma religião tenha tamanha força na psique humana para induzir abjetos comportamentos aos indivíduos. A cultura, por ter uma gama de expressões e formas de artes eminentemente comunistas. Na Grécia Antiga, já tínhamos a arte como expressão estética das coisas do mundo, sejam elas materiais ou imateriais. Por meio da arte, podemos ver ao longo da história da humanidade como determinada sociedade se comportava, pensava e quais eram seus sentimentos e dos seus indivíduos. Temos nas artes clássicas a música, a pintura, dança, literatura, arquitetura, cinema e teatro. O comunismo tem todas as expressões artísticas como elementos constitutivos, ou pelo menos a maioria delas. Temos música comunista, como o hino da Internacional Comunista, por exemplo, e que anos depois da sua criação pelo francês Eugène Pottier, tornou-se o hino da União Soviética e, portanto, o hino oficial do comunismo. Temos pintura comunista, como nas obras Bolchevique, de Boris Kustodiev, Lenin na Tribuna, de Alexander Gerasimov, Nova Moscou, de Yuri Pimenov, A Defesa de Sebastopol, de Alexander Deineka e Mãe do Partizão, de Sergei Gerasimov. Na dança, temos a Troika, a Berioska e a Kalinka como expressões genuínas da tradição russa e que foram usadas ostensivamente pela União Soviética como forma de exportação de sua cultura. Na literatura, temos os brasileiros Jorge Amado e Graciliano Ramos, autores declaradamente comunistas e que recheavam suas obras de referências aos pensamentos comunistas, sobretudo à luta de classes. Existe também um estilo arquitetônico eminentemente comunista, o qual formas suaves e curvas harmônicas com o ambiente dão lugar às construções quadradas, feias, completamente de concreto armado, sem harmonia, sem estética e com um visual falsamente futurístico. Um dos maiores expoentes da arquitetura comunista é o arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, responsável pelos projetos de Brasília, substituindo o Rio de Janeiro como capital do Brasil, a cidade administrativa de Minas Gerais, substituindo todo o complexo da Praça de Liberdade, ex-sede do governo mineiro, o conjunto arquitetônico da Pampulha, em que a igreja São Francisco de Assis, a famosa igrejinha da Pampulha, apresenta uma foice e um martelo em sua composição, e a totalmente herética Catedral Cristo Rei, a mais nova catedral em construção em Belo Horizonte, substituindo a Catedral da Boa Viagem. Ainda temos expressões artísticas eminentemente comunistas, mas já deu para ver suficiente os motivos para considerarmos o comunismo uma cultura. A questão é que uma cultura não pode ser extinta, justamente pelo seu sentimento de pertencimento que causa aos seus adeptos. Todos eles pensam da mesma forma, agem da mesma forma, gostam das mesmas coisas, compactuam com as mais perversas atrocidades. Tudo isso em nome de um bem maior, em nome de uma causa, tudo isso em nome do comunismo. O que pode ser feito em relação a isso é tornar o comunismo obsoleto, é fazer com que o comunismo caia em desuso. É absolutamente impossível
acabar com uma cultura. Se tivermos apenas um indivíduo expressando valores de uma determinada cultura, ela ainda estará viva e com capacidade de angariar mais adeptos. Não estamos na Roma antiga, mas carregamos toda a sua tradição jurídica e militar. Não estamos na Grécia antiga, mas carregamos toda a sua tradição de conhecimento filosófico, matemático, linguístico e da natureza. Países da América Latina ainda carregam costumes e tradição dos maias, incas e astecas. Não se acaba com o comunismo por meio da política ou por meio das eleições. Se acaba com o comunismo por meio da cultura. E aqui não estamos falando da tão difundida guerra cultural preconizada pelos frankfurtianos Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Marx Horkheimer. Estamos falando do comunismo puro e simples, pois o comunismo não é uma ideologia, escola ou teoria de pensamento. O comunismo é uma cultura. Por isso, todo movimento identitário dos negros, gays, mulheres e outras minorias tiveram tantos adeptos na esquerda. Foi um movimento de aglutinação cultural, não de apropriação política. O comunismo é uma cultura que tem enorme poder sobre as outras culturas e tradições, inclusive sobre a tradição católica. A ideologia da libertação nada mais é do que uma apostasia satânica que se infiltrou na igreja para que a Bíblia fosse interpretada segundo a luta de classes e dessa forma destruir por dentro o maior, mais tradicional e mais anticomunista instituição do mundo. Na educação não é diferente. Não tivemos apenas a infiltração defendida por Gramsci, tivemos também a instituição do socioconstrutivismo como método pedagógico, cujo maior expoente é Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Por esses e outros motivos, devemos encarar seriamente o comunismo como o maior movimento cultural da história da humanidade. E como já dito anteriormente, apenas uma cultura tem poder de acabar com outra cultura. E como nos ensinou Nietzsche, só destruímos aquilo que pode ser destruído e substituído. Então, cabe a nós anticomunistas evoluirmos culturalmente e varrer de vez essa cultura vermelha nefasta para a lixeira da história. Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso trabalho e siga o Instituto Thomas Sowell Brasil nas redes sociais. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus, fui!